Jó, ele tinha 7 filhos homens e 7 filhas mulheres. Repete comigo: 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. São cerca de 10 filhos. Jó, ele tinha 10 filhos. E a Bíblia então nos diz, no versículo 5, irmãos, que pela integridade de Jó, pela fidelidade de Jó, pela obediência de Jó, mesmo assim a sua família estava distante da presença do Senhor. A Bíblia nos diz no versículo 5 do capítulo 1 de Jó, que a sua família não queria nada com Deus. Os seus filhos, as suas filhas iam nas casas, bebiam, se prostituíam, não eram obedientes a Deus e nem à vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, no versículo 5 diz, Jó, ele se levantava de madrugada, ele oferecia holocausto para Deus em favor da sua família. E eu quero te dizer, não desiste do teu filho, não desiste da tua filha, não desiste da tua família, não desiste dos teus planos, porque foi Deus que deu, Deus vai guardar, Deus vai livrar, Deus vai estar na frente dessa peleja e essa batalha. Se o teu filho, a tua filha, teu neto, teu sobrinho não está na casa do Senhor, aguarde um pouquinho, porque a vitória vai chegar lá na frente. Se você tem vindo à casa do Senhor e tem o adorado, tem levantado o holocausto e tem dito: Senhor, eu não consigo, eu entrego tudo nas tuas mãos. Porque muitas das vezes, irmãos, nós viemos ao culto, viemos à casa de Deus, viemos à presença de Deus e dizemos: eu vou chutar o balde. Nada acontece, nada está certo, tudo está errado na minha vida, tudo não vai para frente. Eu ando um pé para frente, 2 vai para trás. É só derrota, é só discórdia no meio dos meus. Mas eu quero te dizer essa noite: o Deus da minha vida, chamado Emanuel, aquele que tudo pode, está aqui fortalecendo o teu coração e te dizendo: não pare, não desanima, não desista, não pare, porque eu sou contigo. Lembre-se que ele disse no capítulo 1, verso 9 de Josué: eu sou contigo, esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu vou fazer você vencer essa batalha. Eu quero te dizer então essa noite, irmão e irmã que me ouve e me vê, não desiste da tua casa, não desiste da tua família. Ore, se for preciso jejuar pelos teus jejuns, se for preciso você passar por aflições no meio dos seus, passe. Vale a pena nós ser fiel. Vocês sabem do meu testemunho, da vida do meu irmão e do que Deus está fazendo na vida dele. Domingo retrasado, o homem da ONG, que é o dono da ONG, disse: o teu irmão está até jogando bocha aqui. O meu irmão vivia nas ruas, tirado nas drogas, aí por aí, andava para um lado e para o outro. Hoje ele está lá com saúde, com vigor. Por quê? Porque eu coloquei a vida dele nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Porque eu disse: eu não posso com a minha força, eu não posso com o meu querer. Mas o psicólogo dos psicólogos conseguiu fazer a vitória na mente dele. Deus vai agir muito mais na vida dele. Eu estava lendo o livro de Jó e eu fiquei muito feliz, porque a fidelidade, ela nos abençoa grande, irmãos. A nossa fidelidade com Deus faz nós ir em lugares que muitas das vezes nós nem imaginamos ir. A nossa fidelidade com Deus faz coisas grandiosas sobre as nossas vidas. Vale a pena nós ser fiel, vale a pena nós renunciar ao pecado. Porque eu prego e sempre falo sobre o pecado. Geração corrupta estamos vivendo no tempo de hoje. Geração que não quer a presença do Senhor. Mas graças a Deus que Deus tem chamado uma geração nova, uma geração forte. E só aquele que faz parte da geração forte, da geração nova que chegou para evoluir, que chegou para mudar esse cativeiro, levanta a mão e dê glória. Glória a Deus, aleluia. Eu saí da minha casa hoje com vontade de pregar, amém, irmãos? Glória a Deus. Saí com vontade de trazer a palavra de Deus e eu separei algumas coisas. Eu quero que você acompanhe comigo. E uma das coisas era: ele era íntegro e reto, era temente, ele desviava-se do mal. Esse desviar-se do mal ficou muito forte no meu coração, porque muitas das vezes pessoas, elas procuram a própria tribulação para a vida delas. Tem pessoas que elas procuram o próprio mal para a vida delas. Elas andam num caminho torto, no caminho estreito. Jesus falou: o caminho do Senhor é um caminho que é estreito e é um caminho dificultoso. Qual o caminho que as pessoas hoje em dia querem trilhar? O caminho mais fácil. E tudo que é fácil também vai fácil. Aquilo que vem fácil também vai fácil. Então nós temos que andar no caminho do Senhor.
A Bíblia diz que além de ele ser temente, ser fiel, ser obediente, ele se afastava do mal. Esse se afastar do mal mexe muito nos nossos corações. Se afastar do mal, irmão, é deixar tudo aquilo que não faz parte mais da nossa vida. Sabe aquele velho homem? Sabe aquela velha mulher? Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Nova criatura sou, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então nós devemos se afastar do mal, nós devemos deixar as coisas do passado de lado. Se eu bebia, eu já não posso beber mais. Se eu me prostituía quando eu aceitei Jesus, eu já não posso me prostituir mais. Se eu adulterava, agora que conheci Jesus, eu não posso adulterar mais. Isso é se afastar do mal, é deixar todas as coisas que o velho homem fazia para viver uma nova criatura com Deus. Quantos são filhos de Deus e nova criatura? A qual tem se afastado do mal? É assim que nós devemos ser, irmãos. Se afastar das coisas que desagradam ao Senhor. Assim era a vida de Jó. Ele se afastava de tudo aquilo que era contra a vontade de Deus. Então eu quero te dizer, se afaste de tudo aquilo que tem feito você ficar longe de Deus. Por quê? Porque senão o teu sonho não vai se concretizar, senão a tua vitória não vai chegar, porque você está fazendo algo que desagrada a Deus. E quando desagradamos a Deus, nada vem sobre as nossas vidas. Amém? Quantos estão entendendo a mensagem nessa noite? E a Bíblia diz, irmãos, no versículo 8, em que os filhos de Deus foram diante da presença do Senhor. E a Bíblia também diz que Satanás ele foi diante da presença de Deus. E Deus faz uma pergunta para Satanás assim, a mesma pergunta que Deus faz para a igreja. E a Bíblia diz que Deus ele faz uma pergunta: você tem visto a vida do meu servo Jó lá na terra? Você tem visto o homem íntegro, correto que ele é? E a Bíblia diz que Satanás ainda zombou de Deus e disse: mas também o Senhor guarda as finanças dele, o Senhor guarda a saúde dele, o Senhor guarda a vida de Jó. A Bíblia diz que Satanás falou tudo isso, então o Senhor disse: então vai lá e toca nele então. A Bíblia diz que Deus deu autoridade para Satanás descer na terra, porque a Bíblia diz que Satanás ele rodeava a terra, ele cuidava a terra, ele rondava a terra. E até hoje, irmãos, Satanás anda rondando a terra, rondando muitas das vezes os que estão aí fora. Mas mesmo assim o Senhor tem botado uma cerca e tem te guardado. O Senhor tem te protegido aonde você vai. Era assim também Deus na vida de Jó. E a Bíblia diz então que Deus disse: vai lá e toca nele. Aí a Bíblia diz que Satanás desceu na terra e tocou em Jó. E todos os entendedores da palavra vão entender em que Satanás coloca uma chaga de doença na vida de Jó. E mesmo assim, com essas doenças, a Bíblia diz que Jó pegou uma telha de uma casa, e se coçava daquelas lepras, daquelas doenças. Mas mesmo assim, olha no versículo 20, quem tem a palavra de Deus aí para acompanhar junto comigo. No versículo 20 diz assim, ó: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, prostrou-se em terra e adorou a Deus. Olha, irmãos, a situação que Jó está passando. Ele está com uma enfermidade no seu corpo, está com uma doença mortal, ele está coçando as suas pragas do seu corpo com uma telha. E mesmo assim a Bíblia diz que ele rapou a cabeça dele, ele se prostrou e adorou a Deus. Quando eu falava para o Jó, vai, mas no meio dessa aflição, no meio dessa luta, o que nós devemos fazer? Tem problema, o que nós faz? Nós chuta o balde, nós dizemos: eu não quero mais, eu não vou servir mais. Muitas das vezes até uma pinguinha, até um falatório, muitas das vezes na casa do Senhor, na igreja: eu não vou mais lá, falam mal de mim lá, para que eu vou lá? Para que eu vou servir a Deus lá? Por que eu vou cultuar no meio daqueles irmãos? Muitas das vezes, em algumas situações da nossa vida, a gente pensa em chutar o balde, abandonar a fé, abandonar as coisas de Deus. Mas qual é a principal coisa que devemos fazer? Adorar a Deus. Em meio ao problema, em meio à aflição, em meio ao vale, em meio ao deserto, em meio a todas as situações, nós devemos adorar a Deus.
E eu quero te dizer, eu não sei como está a tua vida essa noite. Eu não sei o que você veio pedir a Deus neste culto de família. Mas eu quero te dizer, para você alcançar o teu milagre, para você alcançar aquilo que Deus tem para ti, primeiro, adore a Ele. E Ele vai trabalhar em favor da tua vida. Adore a Ele porque Ele vai estar contigo. Adore a Ele porque Ele vai te exaltar no meio dos viventes da terra. Adore ao Senhor. Eu sei que não é fácil. Imagina, irmãos, nós, naquele tempo, naquela época, perderam os filhos. A Bíblia diz que ele perdeu os filhos, que os filhos estavam lá numa festa, veio um vento do diabo, matou todos eles, ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo. Mas Jó perdeu tudo na terra, mas ele sabia que tinha um Deus lá no céu, que tudo aquilo que ele perdesse poderia dar em dobro para ele. E eu quero te dizer nessa noite, se você tem perdido algo, o Senhor pode fazer pela tua vida. O Senhor pode recompensar a tua vida nessa noite. Se você perdeu algo que você tanto ama, eu quero te dizer, o Senhor pode dar em dobro para você. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Ele é Deus imutável. Ele é o Rei de todo o universo. A Bíblia então diz, irmãos, que ele perdeu filho, perdeu bois, perdeu camelo, perdeu tudo. E mesmo assim, nesse deserto, nessa situação que Jó se encontrou, ele adorou a Deus. E eu quero dizer, acima das circunstâncias e de todos os problemas da tua vida, adore a Deus, porque Ele está contigo. Você conhece Deus? Você conhece o Deus que você serve? Você conhece Ele? Ele está no teu coração? Então coloque fé no teu coração, porque Deus vai fazer pela tua vida. Adore a Ele, apenas adore, não murmure, não se queixe, não diga que não vai acontecer, não diga que não vai dar certo, não diga que você não vai conseguir, apenas adore a Ele, porque Ele vai fazer coisas grandes por mim e por vocês. Amém, irmãos? Por que eu trago essa mensagem essa noite? Eu me lembro muito bem quando eu tinha 8 anos de idade, 9 anos de idade. Eu sou da cidade de Uruguaiana. E o meu pai, naquela época, não tinha emprego naquela cidade. Meu pai se deslocou para Santana de Livramento, que fica ali perto. Para quem conhece as cidades, tem a cidade de Santana de Livramento. Ele foi em busca de serviço. E nós passamos por uma crise tão grande. Quem não sabe, eu tenho 10 irmãos. E naquela época nós passamos por uma crise tão grande. E meu pai era um homem de fé, era um homem de confiança, era um homem de dedicação na presença de Deus. Eu aprendi isso com ele e tenho seguido os passos do meu pai. Por isso que eu digo para vocês, pais, vocês são um exemplo para os filhos de vocês. E nós se deslocamos para aquela cidade e nós passamos por uma dificuldade tão grande que meu pai ficou desempregado. Nós muitas das vezes não tínhamos o que comer na mesa. E mesmo assim meu pai levantava o prato com nada no prato e dizia: Senhor, nós não temos nada hoje, mas amanhã nós vamos ter. E nós passamos fome, dificuldade. Ele lutava, irmãos. Ele ia, pedia nas padarias. Eu já fiz isso. Não sei se algum dos irmãos viveu isso, já pediu para viver? Nós pedíamos na padaria. Nós dizíamos: tio, tu não tem uma moeda aí, tu não tem um centavo aí, nós precisamos comer. O meu pai, nesses 3 meses de dificuldade que nós passamos, ele sempre se levantava de madrugada e dizia: Senhor, os meus filhos são teus. Nós não temos alimento hoje, mas amanhã nós vamos ter. E ele sempre orava e clamava a Deus. Passou 3 meses, ele ficou empregado. Ele foi para Uruguaiana, morou com a minha avó, tinha um terreno atrás, construiu a casa dele, da mãe, nós. Ele recebeu um emprego, trabalhava muito bem, começou a ganhar muito bem e a nossa vida foi próspera. Nós passamos por uma situação que ele poderia dizer assim: o que eu quero com esse Deus? Para que eu vou servir a Deus se esses meus filhos estão passando fome? Para que eu vou servir a Deus se nós não temos nenhuma vestimenta para ser vestido? Para que nós vamos servir a esse Deus se nada acontece? Não, ele não perdeu a fé, ele não perdeu a esperança, ele não perdeu a confiança em Deus. Deus abençoou ele arrumou um emprego. Eu quero te dizer, se você tem pedido algo do Senhor essa noite, não perca a tua fé, não perca a tua esperança, porque o Senhor vai te abençoar em áreas da tua vida que tu nem imagina. Por que eu falo isso, irmãos? Porque a fé, ela gera algo que a gente não está vendo, mas a gente está esperando aquilo lá na frente e Deus faz acontecer, porque nós estamos esperando a vitória vir, então a vitória vai chegar. Essa é a fé que Deus quer na nossa vida. Essa era a fé que Jó tinha. Ele tinha uma fé tão grande que ele dizia: hoje nós não temos, mas amanhã eu vou ter.
amanhã Deus vai me dar em dobro. Abre comigo e eu encerro a mensagem nesta noite. Jó, capítulo 42, versículo 10. Eu só não fui mais extenso por causa do tempo. Para quem entrar nessa mensagem, o livro de Jó diz que os amigos dele, a mulher dele, disse: abandone esse teu Deus e morre. Os amigos dele disseram para Jó: Jó, não tem mais nada, pega, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mesmo os amigos dele feito isso, a mulher dele, ele não abandonou a fé em Deus. Capítulo 42, versículo 10, aquele que encontrou, diga amém? Amém. Diz assim, irmãos: e o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais o que ele tinha antes. Eu encerro a mensagem te dizendo: o nosso Deus vai dar em dobro para você aquilo que você perdeu. O meu Deus vai te dar vitória. O meu Deus vai te dar promessa. O meu Deus vai exaltar a tua vida na terra. Que eu vim nessa noite num culto de alta ajuda e Itapejara? Não. Você está vendo um pequenino te dizendo: não é para você parar. Não é para você deixar a fé de lado. Não é para você perder a esperança no milagre acontecendo no meio da tua casa. Não é para você desistir dos teus sonhos. Não é para você desistir dos teus. Não é para você desistir do teu filho. Não é para você desistir daquilo que você pensa que não vai acontecer. Não é para você desistir daquilo que você colocou diante de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus deu em dobro para Jó. E se Deus fez na vida de Jó, e é o mesmo Deus que nós servimos nessa noite, esse Deus vai fazer sobre nós. Quantos creem nessa noite e quantos vieram para receber a sua vitória? Deus me trouxe da minha residência para te dizer: está muito difícil nos tempos de hoje nós seguirmos com a nossa fé em Cristo. Porque, como eu estava falando ontem para os jovens, de 10 pessoas, uma nos convida para o lugar certo, 9 nos convidam para o caminho errado. Então, irmãos, nessa última hora da igreja na terra, não pare. Não olhe para os obstáculos que virá. Não vou mentir para você, não é fácil servir a Jesus. Não é fácil nós estarmos aqui. Não vou mentir para a igreja, não é fácil. Mas a dificuldade, Deus ele está no meio da dificuldade conosco. Não é fácil nós mantermos a nossa fé como cristãos verdadeiros diante da presença de Deus. Por que eu falo verdadeiros? Porque no nosso meio há falsos. Há pessoas que vêm só pela bênção, mas tem pessoas que servem a Deus pelaquilo que Ele é. Então assim devemos ser. Eu quero te dizer, não é fácil servir a Jesus e estar aqui. Por isso que eu sei a dificuldade que você passa. Ontem, quando eu estava falando para a juventude, eu me coloco no lugar de vocês. Eu sei como é. O mundo chama, as coisas do mundo chamam, a vontade da carne chama, o nosso eu chama, a nossa vontade, o nosso querer chama. Mas quando nós estamos com Cristo, que nem eu falei antes, já não vivo mais eu. Cristo é quem vive em mim. Agora minhas atitudes, o meu procedimento, o meu falar é do Senhor. O meu falar já não é mais meu. O meu ouvir já não é mais meu. O meu olhar já não é mais meu. O meu olhar é de Cristo. O meu enxergar é amor. O meu enxergar é a paz. O meu enxergar não é discórdia, não é confusão. O meu enxergar é levantar aquele que está caído. O meu enxergar é levantar aquele que não tem força para lutar. Qual é o dever da igreja hoje, irmãos? A igreja está se tornando juiz. A igreja está condenando, a igreja está botando no inferno. Mas o nosso dever é ajudar aquele que está caído. O nosso dever é ajudar aquele que não tem força mais para lutar. O nosso dever é levantar aquele que não consegue mais. E o dever de um pai para um filho é o quê? A levantar o filho quando não consegue. É assim Deus na nossa vida. Ele também nos levanta quando nós dissemos que não vamos conseguir mais. Deus ele nos levanta. Então, a mensagem que eu trago para a família, vocês são família, tem a família de vocês. Alevante aquele que está caído. Dê força para aquele que está cansado. Alevante, anime a tua fé e daqueles que estão na tua volta. Quantos entenderam? Digo amém? Amém. Aleluia. Deus me deu a incumbência, de trazer a mensagem e eu sempre fico nervoso. Mas graças a Deus, hoje já fiquei mais tranquilo. As pernas tremem, A barriga parece que fica murchando aqui.